Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui outra vez com vocês através desse vídeo para partilhar a palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre algo muito importante, que é a questão do retiro espiritual, né? A gente sabe que muitas igrejas e muitas pessoas ficam querendo saber o que é um retiro espiritual. O que significa? Da onde que surgiu isso? Né? Quem foi que inventou isso? Nós falaremos sobre isso hoje e eu espero que através desse conselho que nós vamos dar para você, através da palavra de Deus, eu espero que você possa colocar em prática na sua vida e alcançar os benefícios espirituais que um retiro espiritual pode trazer, tá certo? Eu queria já que você compartilhasse esse vídeo, tanto na sua rede social, se você ama a obra de Deus, se você quer mesmo que outras pessoas sejam ajudadas, você vai partilhar esse vídeo na sua rede social e nos grupos que você faz parte, você pode enviar também o link aí para os grupos do WhatsApp, ou seja, dá oportunidade para as pessoas que precisam mudar de vida. Quando a gente fala de mudar de vida, a gente não está falando só da questão econômica, sentimental, a questão emocional. A gente está falando da pessoa começar a se envolver com a palavra de Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar. Essa é a verdade. Então tem muita gente precisando de uma resposta. Tem pessoas, por exemplo, que podem agora mesmo estar pensando em tirar sua própria vida porque foram convencidas por um espírito imundo de que para ela não tem mais jeito, de que a vida dela nunca vai ser diferente. E isso é um pensamento errado. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o autor da vida, o criador da vida. Guarda essa palavra, autor da vida. E o autor da vida, ele quer que eu e você venhamos a viver uma vida de paz com ele. Mas para que isso venha acontecer, a palavra de Deus tem que chegar a essa pessoa. E para que a palavra de Deus chegue a essa pessoa, eu e você, nós temos que evangelizar. E a internet é um meio, um veículo de evangelização que pode fazer com que essa pessoa ouça e que ela coloque em prática e que ela venha mudar de vida, tá bom, pessoal? Então vamos lá, dá um like no vídeo aí, por favor, dá um like no vídeo, partilha esse vídeo nas suas redes sociais e vamos com tudo, porque Deus tem coisa grande para você, presta atenção, hein? Eu já vou determinando aqui a sua vitória em nome de Jesus. Escreve aí nos comentários, Deus tem coisa grande para mim. Eu não tenho dúvida disso, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, mas Ele quer se aproximar de você. Então, por falar nessa proximidade, é que a gente entra na questão do retiro espiritual, tá? Eu vou ler algumas referências bíblicas, você pode anotar na sua casa. Antes de falar do argumento, da importância desse retiro, eu quero ler para você algumas referências bíblicas da primeira pessoa que fez um retiro espiritual, que foi o Senhor Jesus. Jesus tinha necessidade de se retirar. Se retirar é se afastar do ambiente, é se afastar do meio, né? Por exemplo, você vive num meio, então você se retira, você se afasta daquele meio para meditar alguma coisa. O retiro é como uma meditação. É como uma meditação, é um momento que você dedica para Deus, um ser altamente espiritual, tá? Então, o que você tem que saber sobre o retiro espiritual é que o Senhor Jesus, sozinho, ele se retirava para orar, se retirava para falar com Deus. E geralmente, depois que ele fazia essas orações, esses retiros, sempre, ou era depois que ele fazia algo grande, ou era antes de acontecer algo extraordinário, em relação a milagres, em relação a ele ser usado de uma maneira extraordinária na cidade onde ele ia visitar, no lugar onde ele ia, né?
Então, assim, a gente tem que observar isso. Jesus foi aquele que fez o primeiro homem a fazer retiros espirituais. Então, no livro de Marcos, no capítulo 1, eu vou colocar a referência aí para você. Se você quiser abrir a Bíblia, você pode abrir, se você for rápido, né? Mas se não, eu vou escrever aqui, vai estar aí, ó, já está aí nos comentários. Marcos capítulo 1, versículo 35. Está escrito assim: de madrugada, olha só que interessante, a hora do retiro, de madrugada, momento de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, ele de madrugada, em meio à multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar à noite, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Então aqui, por exemplo, nesse versículo já diz muita coisa. A hora foi de madrugada, tá bom? De madrugada, em meio à escuridão, porque estava tudo escuro, né? Era uma hora à noite. Jesus levantou-se, ele saiu de casa. Esse retiro que Jesus fez, ele teve que sair de casa, tá? Porque ele talvez não queria ficar orando ali na frente de todos, até mesmo porque aquilo que ele ia falar com Deus só dizia respeito a ele, a sua missão, tá bom? E ele foi para um lugar deserto e ficou orando. Marcos 1:35, tá bom? No livro de Marcos 14:23, está escrito assim: assim que mandou o povo embora, olha só, assim que ele despediu o povo, então ele tinha feito milagres, tinha ensino, ele tinha dado ensino, tinha feito milagres, ele tinha feito a obra de Deus, tinha acabado de fazer a obra de Deus, né? A obra de Deus é ajudar as pessoas. Assim que ele mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Você observa que o retiro tem que ser feito só. O retiro espiritual, ele é feito só. Ele se retirou para orar, né? Era o momento dele com Deus. Era o momento dele. Mas ele mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte. Ou seja, você vê que no Marcos 1:35 fala que ele foi a um lugar deserto, aonde não tem ninguém. E agora ele foi para o monte orar. Então isso quebra as pessoas que ficam criticando, em vez de buscar ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, fica dando uma de santo, dizendo: eu não preciso ir no monte para orar, eu não preciso orar em lugar nenhum, não. Eu vou orar em casa. Eu oro em casa, eu faço o que eu quiser. Eu não vou dizer, a minha oração, Deus ouve a pessoa em qualquer lugar. É verdade, Deus ouve a pessoa em qualquer lugar. Mas qual é o problema da pessoa ir num lugar especial para fazer a sua oração, o seu propósito com Deus, o seu retiro? Qual é o problema da pessoa subir no monte para orar? Subir no monte. Todas as vezes que eu fui no monte orar, eu me senti tão bem, eu me senti tão feliz, eu me senti tão em paz, tão perto de Deus. Qual é o problema? Eu digo isso porque tem muita gente que hoje fica criticando tudo. Critica o dízimo, critica a oferta, critica as orações no monte, critica tudo. Tem gente que só aponta o dedo para criticar. Ajudar as pessoas não quer ajudar, mas para criticar é uma beleza. Então, Jesus foi a um monte para orar. Olha que legal, né? Que bacana. Claro, a gente tem que tomar cuidado. Depois já vou explicar para você os cuidados e tudo isso. Deixa eu falar das referências bíblicas. Então, ele foi em um lugar específico, a hora que ele foi de madrugada, a outra hora que ele foi ao chegar da noite. Então, você vê que o horário depende de você. Não existe um horário específico assim para um retiro espiritual. Você pode fazer ele durante o dia, pode fazer ele durante a tarde, pode fazer ele durante a noite ou durante a madrugada. É uma questão de fé sua que você tem que se organizar. Eu já vou falar sobre isso, tá bom? No livro de João, capítulo 6, no versículo 15, João narra assim: percebendo então Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamarem rei, você vê que o povo queria proclamar Jesus rei,
Aí diz assim, para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Retirou-se, então ele retirou-se para o monte e ali fez as suas orações. Então você vê que, olha que bacana, tá? Em Lucas 6,12 diz assim, ocorreu que naquela ocasião Jesus se retirou para um monte a fim de orar, com o propósito de orar. Então lembre-se que todo retiro tem oração. Não existe retiro espiritual se não existe oração. Você não pode, por exemplo, fazer um retiro espiritual e ficar calado, ficar ali, olhando para o céu. Tem que ter oração, tá? A fim de orar. Então, no retiro há um propósito. E atravessou toda a noite em oração a Deus. Aqui é a única vez aonde fala que Jesus ficou toda uma noite orando. Por que Jesus ficou toda uma noite? Só uma vez, tá? Que Jesus foi levado pelo deserto, que ele ficou 40 dias e 40 noites ali, mas ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, tá? É a única vez que faz assim ali ele estava, aquilo ali era como se fosse uma prova, né? Mas você vê que durante a sua vida comum, Jesus não ficou mais 40 dias, 40 noites. Aquilo ali foi um episódio único, que ele ficou 40 dias e 40 noites. Nunca mais, depois daqueles 40 dias e 40 noites, Jesus não fez mais isso. Mas você vê que ele se retirava constantemente para orar. Então, às vezes, ele passava a madrugada orando, às vezes era algumas horas, às vezes era algum momento, durante o dia, durante a noite, ao chegar da noite, então ele fazia isso, tá bom? E deixa eu ver aqui se tem mais uma referência, Mateus 14, 23, diz assim, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. É muito importante você entender o seguinte, que sempre que Jesus se retirou espiritualmente, ele estava sozinho. Então, se você tem que ter essa noção, porque o retiro é uma coisa séria, não é para fazer coisa de grupinho, né? Você pode ter uma vigília na igreja, de oração, isso não tem nenhum problema. Mas o retiro que é forte é aquele que faz você e Deus, naquele momento ali. Muito bem, agora deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Todos nós devemos buscar uma vida espiritual fortalecida, não é verdade? Todos nós, para que a gente venha estar santificado e perto de Deus. Todos nós, eu como pastor, como bispo, você como membro, como uma pessoa cristã que você é, todos nós. Nós temos, por exemplo, a consciência de que nós temos uma consciência aqui. Qual é a nossa consciência? Qual é a nossa consciência? Que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mas o fato de ser pecador e falho, isso não impede a gente de se aproximar de Deus. Não impede a gente de se aproximar daquele que perdoa os nossos pecados. Não é verdade? Tem gente que vive como se nunca fosse errar. Tem gente que vive como se nunca fosse cometer pecado. Gente, o único que foi capaz de não cometer pecado foi Cristo. Ele foi o único ser humano na Terra que não cometeu pecados. Essa é a verdade. Ele é santo, ele é puro, ele é Deus. Mas, por exemplo, Deus perdoa os nossos pecados e nos enche da sua presença, né? Olha só o que está escrito na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Às vezes você está aí se sentindo acusado por um erro que você cometeu. Você fala assim, poxa, o que eu fiz não tem perdão, o que eu fiz é imperdoável. Ai, meu Deus, e agora? Aí você vai para a igreja ficar com a consciência pesada, e você vai e se sente mal todo dia, se sente oprimido todo dia. Presta atenção. Você foi perdoado por Jesus na cruz. Se aqueles que estavam crucificando a Jesus, Jesus olhou para eles e falou assim, Pai, perdoa, porque estes não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhou para o céu e disse assim, Jesus,
não lhes impute esse pecado. Olha só que forte, né? Então, você não tem que ficar olhando para o erro que você cometeu ou para as falhas que você cometeu, seja você quem for. Seja você um cristão, seja você um ex-diácono de uma igreja, um ex-pastor, um ex-bispo, seja você quem for, um ex-apóstolo, você um dia foi admirado por muitas pessoas acreditaram em você, nas suas pregações, nas suas palavras, e querendo ou não, talvez por um erro seu, ou porque você ficou mal espiritualmente, ou porque você, por exemplo, não vigiou, você veio a cometer aquele erro, você caiu, você negou a sua fé. Como Pedro. Por exemplo, há uma diferença muito grande entre Pedro e Judas. Judas, ele traiu Jesus, teve um pecado muito grande. Além de trair Jesus, ele foi lá depois e com remorso se matou. Para Judas não houve perdão. Mas Pedro, da mesma maneira, traiu Jesus também. De uma forma diferente. Ele traiu Jesus também. De uma forma diferente. Mas Pedro se arrependeu. Os discípulos traíram Jesus também. Não foi só Pedro. Todos eles fugiram. Todos aqueles que estavam ao lado de Jesus fugiram quando Jesus foi preso. Mas isso estava escrito. Era profecia. Mas eles se arrependeram, à exceção de Judas. Você sabia que Judas, se ele chegasse até Jesus e falasse, tenha misericórdia de mim, eu pequei contra ti, Jesus o ia perdoar. Ele ia o perdoar. Porque todo mundo tem direito a uma segunda chance. E às vezes, você que um dia fez a obra de Deus, você fica aí se culpando. Se culpando porque você falhou na igreja onde você estava, você cometeu erro. Olha, você errou? Muito bem. Fala para Deus, meu Deus, olha, eu errei, eu falhei, mas eu não posso ficar me condenando. Porque senão você vai para o inferno, você vai ficar com a cabeça tão cheia e você vai viver sempre sob uma acusação e Deus, ele perdoa você. Se os outros não querem perdoar você, problema dos outros. Mas se você chega diante de Deus com sinceridade, ele perdoa você. Então vamos lá, todos nós temos que buscar essa vida de santificação, essa vida fortalecida. E olha só o que está escrito, né? Olha só, quando a gente está em Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu tenho o poder de decidir em quem vou estar. Se eu vou estar na dúvida, se eu vou estar no pecado, se eu vou estar na carne, ou se eu vou estar no Espírito e decidir andar com Deus. Então agora mesmo, se você aí na sua casa, você aceita Cristo como seu único Senhor e Salvador, não tenha dúvida que você vai passar, está em Cristo. Então toda condenação sobre você vai ser anulada. Por quê? Porque Jesus morreu pelos seus pecados. Ele morreu na cruz por você. Se você, acabando esse vídeo, você faz uma oração sincera para Deus e pede perdão a Deus pelos seus pecados, e a partir de hoje você reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tenha dúvida que não vai haver mais condenação para você e você vai estar livre. Livre. Não importa quantos dedos tenham apontado para você. Diante de Deus, você vai estar livre. É muito forte isso. Quando nós falamos das obras de Jesus nesse mundo, nós lembramos, gente, do milagre de cura, de expulsão de demônios, que para mim também é um milagre, porque é uma pessoa que está com um espírito maligno ser liberta. Para mim, a libertação é um dos maiores milagres que existe, né? O milagre da ressurreição de mortos, quando a gente lembra, e tantas coisas maravilhosas que Jesus fez. Quando a gente falamos das obras dele, lembramos de tudo isso que ele fez. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, que é uma coisa muito curiosa. Jesus, para ser usado por Deus dessa forma, não era só porque ele era Jesus, mas ele se retirava sempre para orar e sempre era nas madrugadas, no cair da tarde. Jesus sempre estava orando e ele estava sozinho ali. Ele tinha necessidade de orar. Então, se você quer ver coisa grande na sua vida, você tem que ter essa consciência de retiro. Você tem que ter essa consciência de se retirar para orar, de se retirar para falar com Deus, de se retirar para se consagrar.
está escrito, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Quer dizer, se você quer ver a Deus na sua vida espiritual, na sua comunhão, você quer que Deus se revele para você, você quer que Deus desperte dons em você, você quer que os seus dons, os dons de Deus que Deus empresta para você, que eles sejam aflorados, que eles sejam de grande utilidade para o Evangelho, então você tem que ter essa consciência de retiro. Um retiro inteligente. Não é um retiro que vai fazer você brigar com toda a tua família. Não é um retiro que Deus nunca colocaria em você em uma situação que ia complicar a sua vida. Essa é a verdade. Mas um retiro inteligente. Um retiro onde você vai usar a sua cabeça. Tá certo, gente? Quando pensamos assim, quando a gente pensa assim, eu tenho que me retirar para fazer as minhas orações, para buscar o rosto de Deus. Quando você tem esse pensamento, é como se o próprio Deus estivesse chamando você para uma santificação. Quando você sente uma necessidade de se retirar para orar, é como se Deus falasse, vai orar. Por exemplo, tem hora que eu estou fazendo alguma coisa assim, e vem aquele pensamento, vai orar. E imediatamente eu paro o que eu estou fazendo e eu vou ali para orar. Tá bom, pessoal? Então a gente tem que ter esse entendimento. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que já é do maligno. Essa é a verdade. No livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, está escrito assim, sabemos que somos de Deus. Eu sei que sou de Deus. Você também sabe. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então o maligno está implantado no mundo. Por isso que nós temos que estar santificados para não cair nas ciladas do maligno. Quem é o maligno? É o diabo. Quem são os malignos? São os espíritos imundos. E existe, além do diabo e dos espíritos imundos, existe aquelas pessoas que são usadas pelo diabo para criar problemas para você. Esse tipo de gente existe, que são os filhos do diabo. Lembra no outro dia que eu falei que o diabo também é pai? E ele tem muitos filhos por aí. Pessoas que torcem para o seu fracasso, pessoas que estão assim, querendo que a sua vida não vá para frente, pessoas que têm inveja de você, ainda você não tendo muita coisa. Tem gente que fala assim, poxa, fulano tem inveja de mim, eu não tenho nada. Basta ter um sorriso bonito, basta você ser simpático, basta você ter os dentes bonitos, basta você ser uma pessoa amável para que outras pessoas tenham inveja de você. Aí do nada a pessoa fica doente, do nada a pessoa começa a ver a vida ficar amarrada. Por isso que a gente tem que se retirar. Por isso que a gente tem que fazer retiro espiritual. Retiro espiritual. Isso aqui é muito forte. É muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Tá bom? Aí diz assim, olha só que interessante isso aqui. Olha só que forte, né? O mundo já é do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Aí diz assim, eu preparei uma coisa aqui que vai te ajudar. Por isso existem algumas formas de realizar um retiro espiritual, mesmo com uma vida corrida, pois tem algumas senhoras que têm marido e outros senhores que têm esposa para atender, não é verdade? Tem filhos para cuidar, para botar na escola ou tá pendente da família. Tem trabalho para trabalhar, empresa para administrar. A empresa para administrar, o trabalho para trabalhar. Ou seja, nós também não podemos fazer o retiro e fugir das nossas responsabilidades. A vida é muito corrida. Então porque se você faz o retiro, imagina, você faz o retiro espiritual, na hora que o seu filho tem que ir para o colégio, quem vai levar a criança para a escola? Aí você vai prejudicar o seu filho com o seu retiro? Não, claro que não. Ou seja, você tem que usar a sabedoria para que você venha ter esse entendimento. Vale lembrar, por exemplo, que a gente não pode fugir das nossas responsabilidades, tá certo? E vale lembrar também que a vida do membro é diferente da vida do pastor. O pastor, ele tem mais tempo. E o trabalho dele é em torno disso. Então o pastor ele pode passar uma madrugada inteira de oração. Se ele quiser, ele passa 1, 2, 3, 4 madrugadas de oração. Mas o membro já é diferente. Não é verdade? Se você passar 1, 2, 3, 4 madrugadas de oração, talvez você vai ter problemas no seu dia a dia e nas suas responsabilidades do dia a dia.
Então você tem que fazer esse retiro com sabedoria, tá certo? Com sabedoria. Então, por exemplo, o membro, o retiro do membro e a vida do membro é diferente da vida do pastor, tá certo? A vida, por exemplo, do obreiro, do diácono, do assistente é diferente da vida do pastor. Então o membro, ou o assistente, ou o obreiro, ou o diácono, ele tem que vigiar. Principalmente porque a família, a sua família não é totalmente convertida. E se é convertida, não tem compreensão das coisas de Deus. Porque tem coisas que Deus não revela para todos. Não é verdade? Muito bem. Agora vamos ao que interessa. Como fazer esse retiro? Primeiro, você tem que ser organizado. Você tem que organizar o seu retiro. Você tem que preparar o retiro e saber como vai fazer esse retiro. Se vai ser em casa, tá? Se vai ser em casa, né? No seu quarto. Ou se vai ser, por exemplo, no escritório. Ou se vai ser... você tem que ver o lugar onde vai ser. Mas tem que ser um lugar onde você esteja sozinho. Onde ninguém te perturbe, né? Claro, eu não recomendo você aí para, por exemplo, eu vou para o monte. Aí, poxa, a senhora é uma senhora. A senhora vai num monte de madrugada, do jeito que o mundo está hoje. Então a gente tem que vigiar, tá certo? A gente tem que vigiar. Já aconteceu, por exemplo, de um grupo de pessoas ir na praia, fazer oração, e cada um se afastou um pouco um do outro, e ali orando e vigiando um ao outro. Isso pode acontecer também, tá bom? Mas sozinho, por exemplo, se eu que sou eu evito de ir sozinho a determinados lugares aqui, e olha que eu estou aqui na Ilha da Madeira, que é um lugar tranquilo, mas mesmo assim eu vigio. Então você tem que ver o lugar, né? Se vai ser em casa, se vai ser no seu quarto. Quer dizer, isso é muito importante para que o retiro espiritual, você tem que ver o lugar para que ele não seja interrompido. Você está no seu lugar aí, em comunhão com Deus. Depois você tem que decidir quantas horas serão, né? Para que o retiro tenha início e para que ele tenha fim. Vale lembrar que Jesus tinha responsabilidade no dia seguinte. Então, por exemplo, ele fazia o retiro dele e depois ele dava continuidade e fazia a obra de Deus. Então, o primeiro passo é você ser organizado em relação ao lugar que você vai fazer e quantas horas você vai fazer, tá bom? Segundo, a pergunta é, o que eu vou fazer nesse retiro, no momento do retiro? Então, você pode orar de hora em hora e nos intervalos de ler a Bíblia, tá? No caso, um livro da Bíblia que você está estudando, que você está meditando, é muito importante. Se você vai cantar hinos de adoração e louvor a Deus, seria importante que você colocasse ali, preparasse a letra do hino para você cantar, né? Está na internet. É importante que no retiro você não esteja vendo Facebook, Instagram, que você não esteja conectado às redes sociais, que você esteja ali no seu momento com Deus, que o único objeto que tenha nas suas mãos que seja a Bíblia. Você pode usar o telefone, sim, para colocar um fundo de oração, ali para você fazer a sua oração. Se você quiser colocar um louvor também ali, um hino de louvor, mas cuidado com as músicas, com os louvores, porque de preferência os hinos mais antigos, né? Aqueles hinos mais simples que têm unção, que despertam mais a nossa espiritualidade, não as nossas emoções. Então você, por exemplo, se a gente vai cantar um hino, a gente prepara, ou seja, é bom sempre a gente fazer coisas intercaladas no retiro, mas vale lembrar que o mais importante do retiro é a oração. É a oração. A oração. Você ora para se aproximar de Deus. Na oração, você derrama a sua alma, você pede perdão para Deus, você coloca para Deus aquilo que está dentro do seu coração, você pede ajuda, ou seja, isso é muito forte. Tá bom, pessoal? Então fazer coisas intercaladas, mas a oração é o principal. Até mesmo porque Jesus se retirava para orar, né? A leitura na Bíblia também no retiro é muito importante, né? Porque muitas vezes você está lendo a Bíblia, eu orei, aí eu começo a ler a Bíblia e depois eu vou orar com alguma coisa de acordo com o que eu li. Deus falou comigo, eu vou orar.
e eu leio, e Deus fala comigo e eu oro de novo. E por aí vai, tá bom? Terceiro ponto, escolher o dia certo. Você tem que ver um dia para você fazer, né? Por exemplo, sexta-feira seria um bom dia, já que às vezes no sábado você não tem tantas atividades. Então você pode fazer numa sexta-feira. Ou se você, por exemplo, vai fazer num sábado à noite, se você no domingo você tem um dia livre, o dia seguinte para você é um dia livre. Não é verdade? Isso eu digo mais para os membros, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer as suas coisas, você tem que colocar as crianças no colégio. Então você se organiza para fazer o seu retiro direitinho, tá bom? Sexta seria um bom dia, né? Veja o dia melhor dentro da sua condição. Na questão do horário, depende de cada um. Ele pode ser um retiro de 3 horas ou de 6 horas. Né? Um retiro de 6 horas e de 3 horas. Estou falando isso para os membros. Tá bom, pessoal? Exemplo, você faz de meia-noite às 3 da manhã. Ou de meia-noite às 6 da manhã. Tá bom? De meia-noite às 3, ou de meia-noite às 6. Ou de 9 da noite à meia-noite. Ou de 9 da noite às 3 da manhã. Isso quem faz é você. No caso, na questão da duração, você pode fazer, por exemplo, nesse mês, toda sexta-feira eu vou fazer essas 3 horas de retiro. Você e Deus. Né? Durante esse mês eu vou fazer isso. Tipo 4 sextas-feiras, ou 4 sábados, ou 4 domingos. Quer dizer, cada um vê a sua condição. Tá bom, pessoal? Isso é uma questão sua, não é o pastor que tem que falar isso para você. Isso é uma coisa muito pessoal. O retiro é uma coisa íntima. Por exemplo, é uma coisa íntima. Imagine a parte... e você não tem que estar falando para todo mundo que você está fazendo o retiro. Eu podia chegar e falar aqui, gente, vamos marcar um propósito, um retiro espiritual. Não, aí não seria a mesma coisa. Porque é uma coisa que você tem que fazer. É você que tem que decidir. Você tem que ter cabeça para fazer a gestão e a administração da sua vida com Deus. É você que tem que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a minha, você tem que fazer a sua. Quer dizer, é uma coisa muito pessoal. Então você tem que olhar para dentro de si e tomar suas decisões. Em cima disso que a gente está falando para você, para te ajudar. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui o nosso conselho, tá aí todas as referências, tá aí a palavra, tá aí as 3 orientações, que é escolher o dia certo, que é o que vamos fazer nesse retiro, e ser organizado. Eu tenho que organizar, eu não posso fazer as coisas de qualquer maneira. Eu tenho que organizar o retiro, mas não vamos desprezar que as pessoas que fazem retiro espiritual, pode ter certeza que mais perto elas estão de Deus do que aqueles que não fazem. Porque eu estou dedicando tempo, dedicando o momento da minha vida, dedicando a minha oração para falar com Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Tá bom, gente? Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus. Em nome de Jesus, nós falamos aqui da tua palavra, do que o Senhor fazia. Então, meu Deus, que o Senhor venha dar condições a essa pessoa para fazer o seu retiro espiritual. Meu Pai, que isso seja um hábito na vida dela. Um hábito, meu Pai, na sua vida cristã. Essa é a verdade. Hábitos assim, onde ela tem comunhão contigo e te procura, porque o retiro é o homem procurando a Deus. É o homem procurando a Deus. Meu Pai, nós não queremos fazer loucuras espirituais, mas um retiro espiritual inteligente, aonde nesse retiro lemos um livro, meditamos na palavra, cantamos hinos de louvor, amarramos os principados e as potestades, porque nos retiros também nós temos autoridade para repreender a Satanás e seus demônios. Então, meu Deus, dá sabedoria para essa pessoa. O Senhor disse, clama a sabedoria. Sai na rua, clama a sabedoria. E nós clamamos ao Senhor. Te pedimos sabedoria para fazer esses retiros, para que o Senhor venha se agradar de nós. Fazer um retiro espiritual não é se retirar da fé. E não é uma bobagem, como muitos pensam. Às vezes a pessoa não entende, meu Pai. Mas o retiro espiritual é muito importante para a gente consagrar a nossa vida e para a gente se aproximar de Ti. Em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, que elas tenham condições e espiritualidade para fazer esse retiro. Tem muitas vitórias, meu Pai, tem muitas batalhas que são vencidas nos retiros espirituais.
Tem muita batalha vencida no retiro espiritual. E tem muita gente que está me assistindo agora, meu Pai, que vai vencer muitas batalhas nesse retiro, quando ela fizer retiros espirituais. Estamos começando um mês, vamos começar o mês de novembro, meu Deus. O mês de novembro. E essa pessoa tem a oportunidade de fazer, de encurtar a distância dela para o Senhor nesse mês. Então, meu Pai, desperta esse povo para se retirar espiritualmente falando e se aproximar de Ti. E que o Senhor nos abençoe pela Tua misericórdia em nome de Jesus. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Diga, eu sou uma bênção, graças a Deus. Pessoal, eu tenho certeza que Deus, Ele é com você. Agora, presta atenção. Se você tem a condição, por exemplo, econômica, de ir para um lugar diferente, por exemplo, imagina que você vai... vou falar aqui, eu tenho condições de alugar, de ir para um hotel no campo ou num lugar mais tranquilo e tá ali 2, 3 dias, 4 dias e fazer um retiro ali espiritual e orar e buscar o rosto de Deus e buscar a presença de Deus, dedicar, tipo assim, eu não vou de férias, eu vou para aquele lugar realmente organizado com um propósito para buscar Deus. Se você tem condições econômicas de fazer isso, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Você pode fazer e você pode ter essa atitude, tá bom? Por isso que eu falei para você que isso depende de cada um para que Deus venha cuidar de você. Tá certo, gente? Então, a gente vai aqui terminando aqui o nosso vídeo. Eu queria dizer para você que sexta-feira a gente volta com todos vocês e esse domingo é o domingo do Vinde a Mim. Tanto aqui na Ilha da Madeira, presencialmente ali na sala de conferência do Hotel Orquídea. Hoje tivemos uma reunião maravilhosa, abençoada, onde as pessoas receberam ali a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas esse domingo, às 9h30 da manhã, você que está aqui na Ilha da Madeira, até quando você vai resistir à voz de Deus? Até quando você vai ficar adiando a sua vinda nessa reunião especial? Ou será que você pensa como aquelas pessoas que dizem assim, eu não preciso ir na igreja para que Deus fale comigo? Poxa vida, tem tanta gente aí do Porto que me escreve em particular, disse, poxa bispo, eu queria tanto poder estar aí nessa reunião. Tanta gente me escreve da França, pessoas que me escrevem de outros países, que dizem, poxa, tem gente, por exemplo, que é daqui da Ilha da Madeira, que está na França, que vai voltar agora no final do ano, dizendo, bispo, quando eu for aí, eu vou participar da reunião. E às vezes você está aqui do lado do Hotel Orquídea, você vê que todos os transportes trazem ao Funchal, e você pode estar conosco, e você fica enrolando, adiando a sua vinda. Não faça isso. Venha para que Deus abençoe você. Tá bom? Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês. Lembrando também que da semana do dia 3 ao dia 10 é a semana do Semeai. Tá? Domingo eu vou trazer aqui um cesto pequeno para eu colocar o nome de todos os dizimistas e ofertantes que eu vou estar orando. Esse cesto vai estar do lado, na cabeceira, do lado na minha cama. E eu vou estar orando do dia 3 ao dia 10 de madrugada. Eu vou estar orando por todos aqueles que estão vivendo e têm a consciência do Semeai. Domingo a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Eu quero agradecer a você que tem feito as suas contribuições. Se você não fez a sua contribuição, você diz, bispo, eu quero fazer a minha contribuição para a obra de Deus. A gente está fazendo esse trabalho aqui na Ilha da Madeira, nós temos gastos aqui, por exemplo, nós temos anúncios que colocamos na internet, que pagamos, aí semanalmente a gente coloca alguns anúncios também, e é muito importante que você que ama a obra de Deus venha contribuir, não é? Tem pessoas que podem contribuir com mais e outras que podem contribuir com menos, não é verdade? Poxa, tem tanta gente que tem pouco e diz assim, poxa, se eu pudesse, eu já abriria a igreja de uma vez. Amém. Que você tenha esse coração. Mas todos, sendo muito ou pouco, todos podem contribuir. Então, se você crê nesse trabalho, olha aqui para mim. Se você acredita nesse trabalho e quer nos ajudar, então entre em contato conosco que eu envio para você aqui, ó. No caso,
Isso aqui, ó. Tá vendo? Faça a sua doação voluntária, de forma voluntária. E aqui tem o número da conta, os dados bancários, e você pode fazer o depósito bancário. Se você é aqui de Portugal. Se você, por exemplo, está na França, está na Alemanha, na Inglaterra, você está em outro país, então isso tem que ser feito através do envio, como algumas pessoas têm feito o seu envio, e graças a Deus elas têm contribuído para a obra de Deus. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Deus abençoe a todos. Vamos guardar. Depois veja as referências bíblicas, leia, confirme, tá? O que a gente falou, confirme, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida. É muito importante que você leia. Deixa eu ver aqui, ó, com a Bíblia aberta aqui, ó, lendo, confirmando tudo que o pastor, tudo que o bispo, tudo quem quer que seja está falando para você. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos que estão conectados aí, ó. Deus abençoe vocês aí do Porto, vocês aqui da Ilha da Madeira, pessoal de Lisboa. Deus abençoe vocês aí que estão conectados com a gente. Foi um prazer muito grande estar aqui. Para mim, é um privilégio poder falar de Jesus para vocês. Espalhe o vídeo, pessoal. Compartilha, por favor. Compartilha para que esse vídeo chegue até os confins da terra e para que a palavra de Deus seja anunciada. Deus abençoe. Até a próxima. Até sexta. Tchau, tchau.